A noite de Natal em Sterling Tower era de um glamour gelado, com flocos de neve dançando sobre a fachada enquanto risadas ecoavam do salão de gala no último andar. Lá dentro, Veronica Sterling, impecável em seu vestido rubro, lançava um olhar cortante ao zelador que, com o balde e o rodo, tentava passar despercebido perto da entrada. Não estrague minha festa, ela ordenou, a voz afiada como uma lâmina cortando a música ambiente. O homem paralisou, envergonhado diante de centenas de convidados vestidos em seda e joias que custavam mais que seu salário anual. Então um clarão. Faíscas explodiram da árvore de Natal monumental, seguido pelo grito agudo de uma criança. As luzes piscaram e se apagaram. Quando voltaram, a menina havia desaparecido. E o único que ainda se movia com determinação em direção à neve lá fora era justamente o homem que Verônica havia humilhado momentos antes. O caos que se seguiu foi como um pesadelo ganhando vida em câmera lenta. Seguranças gritavam ordens pelos rádios, enquanto os convidados se aglomeravam em grupos confusos, taças de champanhe abandonadas sobre mesas de mármore. Verônica permaneceu imóvel no centro do salão, o peito arfando, os olhos varrendo cada canto em busca da filha. Emily, chamou, mas sua voz se perdeu no tumulto. Alguém já havia acionado a polícia. Lanternas cortavam a escuridão do saguão. Mas enquanto todos pareciam paralisados pelo pânico, Jack Morrison já empurrava a porta de serviço, adentrando a noite congelante. Ele havia notado algo que ninguém mais viu, uma pequena marca de mão na porta de vidro que levava ao Jardim dos Fundos, borrada e quase apagada pela neve fresca. Os universos deles sempre foram separados por um abismo. Veronica Sterling vivia no 43º andar, em um penthouse que brilhava como uma joia rara, onde cada superfície era mármore polido ou aço inox. Seu dia começava às 5 da manhã, entre café preto e relatórios financeiros. Ela não cozinhava. Mal dormia. O império deixado pelo falecido marido era seu legado, e nos últimos 3 anos, ela provara que podia conduzi-lo com uma mão de ferro mais firme que a dele. Mas o apartamento era um mausoléu de silêncio. Emily tomava café da manhã sozinha em uma mesa para 12, os dedinhos traçando padrões no suco de laranja derramado enquanto a mãe, no outro cômodo, fechava negócios milionários. A menina aprendeu cedo a não interromper. Descobriu que em seu mundo, carinho se media em aulas de piano, professores particulares e festas de aniversário suntuosas, onde metade dos convidados eram estranhos. Jack Morrison habitava as sombras dessa mesma cidade. Trabalhava no turno da noite, esvaziando lixeiras e passando pano em pisos onde pessoas como Verônica tomavam decisões que mudavam destinos. Seu apartamento, um quarto andar sem elevador no Queens, tinha radadores que rangiam e paredes finas demais para abafar as brigas dos vizinhos. Mas quando chegava em casa ao amanhecer, Sophie estava lá, já vestida para a escola, a mochila desproporcional às suas costas frágeis. Comiam cereal juntos enquanto ela contava sobre as lições de casa, e ele, com os olhos ardendo de cansaço, ajudava-a a soletrar palavras. Nos fins de semana, embrulhava seus presentes de Natal em tiras de jornal. Papel de presente era um luxo desnecessário. Sophie nunca reclamava. Aprenderá que amor não se comprava, amor era estar presente, mesmo quando o corpo doía de exaustão, mesmo quando o mundo parecia desabar. As duas meninas se encontraram por acaso 3 semanas antes. Emily, ignorada pela mãe em mais uma tarde de reuniões intermináveis, vagou até o saguão, onde ficou hipnotizada pela árvore de Natal que tocava o teto abobadado. Sophie estava ali também, esperando o pai terminar o expediente. É linda, murmurou Sophie, e Emily, surpresa por alguém falar com ela, apenas assentiu. Ficaram lado a lado em silêncio, 2 crianças de 8 anos observando as luzes piscarem em sequência. Você acredita no Papai Noel? Perguntou Sophie. Emily balançou a cabeça. Minha mãe diz que isso é coisa para criança pobre. Sophie a olhou com uma expressão entre pena e tristeza. Que pena, sussurrou. Todo mundo deveria acreditar em alguma coisa. Encontrarão-se outras 2 vezes depois disso, sempre em momentos furtivos, quando os pais não estavam olhando. Nunca trocaram nomes, mas reconheceram uma na outra uma solidão que não tinha a ver com dinheiro, e sim com serem invisíveis para quem deveria enxergá-las acima de tudo. Agora, enquanto a festa de Natal se transformava em um redemoinho de desespero, aqueles 2 mundos estavam prestes a se chocar de uma forma que ninguém poderia antecipar. O universo meticulosamente controlado de Verônica desmoronava. Sua filha havia desaparecido, e a única pessoa agindo com propósito em meio à confusão era o homem que ela havia menosprezado publicamente 10 minutos antes. O salão ferveu em movimento, seguranças se espalhavam, vozes urgentes cortavam o ar. Revirem os banheiros.
Ela não pode ter ido longe. Mas Verônica sabia melhor. Emily era pequena, quieta, fácil de ignorar. Poderia ter escapado nas sombras, estar em qualquer canto daquele prédio imenso. A polícia chegou em minutos, rádios chiando. Um oficial se aproximou, caderno na mão, fazendo perguntas que ela mal conseguia processar. O que Emily vestia? Quando a viu pela última vez? Tinha algum problema de saúde? Verônica respondia no automático, a mente acelerando por cenários terríveis que a deixavam nauseada. Alguém lhe ofereceu uma cadeira. Ela recusou. Não podia sentar. Não podia respirar. Não conseguia pensar além da imagem da filha pálida e amedrontada, perdida no frio. Do lado de fora, Jack avançava pela neve, o uniforme fino oferecendo pouca proteção contra o vento cortante. Mas ele mal sentia. Seus olhos vasculhavam o jardim dos fundos, buscando qualquer sinal de perturbação. Ali perto da cerca decorativa avistou pegadas pequenas de criança, rumo à lagoa congelada no extremo da propriedade. Seu coração gelou. Aquela lagoa não era segura. O gelo era fino, decorativo, incapaz de sustentar qualquer peso. Partiu em corrida, as botas de trabalho escorregando no chão enlameado. Atrás de si, ouviu a porta de serviço bater novamente. A voz de Sophie, alta e assustada. Pai, espera. Ele deveria tê-la mandado ficar dentro, mas não havia tempo. Ela correu atrás dele, a lanterna pequena tremeluzindo na escuridão como um vagalume. A neve caía mais forte agora, grossos flocos que grudavam nos cílios e limitavam a visão a poucos passos à frente. Os sons da festa se dissiparam, substituídos pelo silêncio opressivo do inverno. O hálito de Jack saía em nuvens brancas. As mãos já dormentes, mas ele seguia adiante, acompanhando as pegadas que, graças a Deus, desviavam da lagoa e se dirigiam a um agrupamento de pinheiros na borda do terreno. Emily, gritou, apostando que se tratava da filha de Verônica. Emily, você me ouve? Só o silêncio respondeu. Sophie o alcançou, ofegante, as bochechas vermelhas de frio. É a menina do saguão? Perguntou. Jack confirmou com um aceno sombrio. Fique perto de mim, ordenou, enquanto os dois se embrenhavam entre os pinheiros. Os galhos dos pinheiros arranhavam seus braços enquanto avançavam, até que entre as sombras ele a viu. Emily estava encolhida na base da árvore mais alta, o vestido prateado de festa colado ao corpo, os braços apertados em torno dos joelhos. Tremia tanto que os dentes batiam uns nos outros. Os olhos fechados. Jack ajoelhou-se ao seu lado, as mãos pairando sobre ela, hesitantes entre o medo de machucá-la e a urgência de agir. Ei, docinho, sussurrou, a voz rouca de preocupação. Sou Jack. Trabalho no prédio da sua mãe. Vou te aquecer, tá bom? Os cílios de Emily tremeram, os olhos se abrindo devagar, vidrados e sem foco. Não respondeu. Sem pensar duas vezes, Jack tirou o próprio casaco, a única coisa quente que tinha, e envolveu os ombros dela. O tecido engoliu seu corpo pequeno. Depois, com cuidado, ergueu-a nos braços, sentindo o peso quase inexistente, a fragilidade que fazia seu peito doer. Sophie iluminou o caminho de volta com a lanterna, a luz trêmula cortando a neve que caía sem piedade. Ela está bem, papai? Perguntou baixinho. Vai ficar, mentiu Jack, embora a pele gelada da menina e os lábios arroxados de frio lhe dissessem o contrário. Vamos levá-la para dentro. Rápido. Cada passo de volta foi uma eternidade. O vento açoitava-os com neve, os braços de Jack ardiam de cansaço, mas ele não diminuiu o ritmo. Sophie não se afastou um segundo, sua mãozinha ocasionalmente tocando seu cotovelo, como se precisasse confirmar que ele ainda estava ali. Quando finalmente alcançaram a porta de serviço, Jack a abriu com um chute, o ar quente do saguão batendo em seu rosto. Óculos embaçados, ombros cobertos de neve derretendo, ele entrou, e de repente estava cercado. Seguranças policiais convidados da festa que se aglomeravam no corredor, todos parando, todos olhando. Jack ficou ali, imóvel, com a filha de Verônica Sterling nos braços. O rosto da menina pressionado contra seu peito, os soluços fracos e quebrados rasgando algo dentro dele. Eu a tenho, disse, sem se dirigir a ninguém em especial. Ela está segura. A multidão se abriu e no fim do corredor, Verônica apareceu. O rosto era uma máscara de terror, os olhos selvagens, como se ainda não acreditasse no que via. Correu na direção deles, os saltos batendo frenéticos no mármore. Por um segundo, Jack pensou que ela iria agradecer. Em vez disso, um grito cortou o ar. Quem é você? A voz, afiada como lâminas. Quem deu permissão para tocar na minha filha? Ele congelou. Emily mexeu-se em seus braços, a voz um fio de som. Mamãe? Verônica tentou arrancá-la de seus braços, mas a menina se agarrou à sua camisa, confusa, assustada.
Senhora, Jack tentou, controlando o tom, ela estava lá fora, perto dos pinheiros. Quase. Não me importa onde estava. O gelo em suas palavras o calou. Você não tinha esse direito. As mãos dela tremiam enquanto finalmente conseguia soltar Emily, apertando a filha contra si com uma força que fez a menina ofegar. O silêncio no corredor era sufocante. Alguns convidados trocavam olhares, murmurando reprovação. Um policial deu um passo à frente. Senhora, este homem pode ter salvado a vida da sua filha. Ela estava com hipotermia. Mas Verônica não ouvia. O medo havia se transformado em fúria, um escudo que não sabia como baixar. Fitou Jack com desdém. Se chegar perto da minha filha de novo, eu o mando prender. As palavras pairaram no ar, veneno puro. Ele não respondeu. Ficou ali sem o casaco, o uniforme ensopado, os braços vazios. Depois, virou-se e caminhou de volta pelo corredor de serviço, a cabeça baixa. Sophie o seguiu, a lanterna ainda apertada em sua mão. Olhou uma última vez para Emily, os olhos cheios de perguntas sem resposta, mas o pai não parou. A porta se fechou atrás deles com um clique suave. No silêncio repentino, os soluços de Emily ficaram mais altos. Ele me salvou, mamãe choramingou, o rosto enterrado no ombro de Verônica. Ele me deu o casaco dele. A mulher não disse nada. Apenas assegurou com mais força, tentando conter o tremor das próprias mãos. Uma paramédica se aproximou com um cobertor térmico, envolvendo Emily e verificando seu pulso. Ela vai ficar bem, disse gentil. Mas precisa esquentar aos poucos. Nada de banho quente, só calor gradual. Verônica assentiu mecânica. Sentiu os olhares ao redor, julgadores, chocados, decepcionados. Quis se explicar, dizer que o medo a havia cegado, que não queria aquelas palavras, mas a garganta se fechou. Em vez disso, carregou Emily até o elevador e apertou o botão do pentose, deixando para trás a festa, a polícia, os sussurros. Ninguém voltou a dançar. Os convidados pegaram seus casacos e saíram em grupos pequenos, abafados, comentando em voz baixa o drama que haviam presenciado. A árvore de Natal ainda estava no salão, metade das luzes apagadas pela sobrecarga. Enfeites espalhados pelo chão, pisoteados na correria. À meia-noite, o prédio estava em silêncio, exceto pelo zumbido das ventilações e o arrastar suave de um rodo no mármore. Jack trabalhava sozinho, limpando os restos da noite. Taças de champanhe, petiscos abandonados, uma fita de cabelo de criança esmagada sob um sapato. Movia-se com precisão, a mente vazia, tentando não reviver o ódio nos olhos de Verônica quando o ameaçara. Sophie sentava-se em um banco perto da árvore do saguão, o casaco abotoado até o queixo, as perninhas balançando. Recusará-se a ir embora sem ele. Uma hora depois, o elevador emitiu um din suave. Jack não olhou, supondo ser um guarda em ronda. Mas então ouviu passos pequenos hesitantes. Emily Sterling estava no saguão, descalça, de pijama, envolvida em um cobertor. O cabelo despenteado, os olhos inchados de chorar. Segurava algo nas mãos, 2 copos de papel com vapor subindo. Aproximou-se devagar, como se temesse que ele desaparecesse. Minha mãe não sabe que desci, confessou baixinho. Mas fiz chocolate quente. Mais ou menos. Estendeu um dos copos. Não sou muito boa nisso. Jack apoiou o rodo e pegou o copo com cuidado. Estava morno, grumoso, claramente feito por alguém que nunca havia pisado numa cozinha por vontade própria. Mas era o gesto mais gentil que recebia há anos. Obrigado, disse simples. Isso é muito gentil da sua parte. Sophie pulou do banco e se aproximou, olhando o segundo copo com curiosidade. Emily sorriu, tímida. Lembro de você do saguão. Sophie assentiu. Eu também. Você é a menina que não acredita em Papai Noel. O sorriso de Emily minguou. Acho que eu estava errada sobre isso, murmurou. Talvez a magia exista. Entregou o segundo copo a Sophie, e as duas sentaram-se juntas no banco, sob a árvore monumental. Jack as observou. Algo em seu peito, que estava apertado há horas, finalmente se solitou por alguns minutos. Ninguém falou. Ficaram ali, os 3 pessoas que, pelo senso comum, não deveriam estar no mesmo espaço, dividindo um chocolate mal feito. O silêncio pacífico de um prédio que finalmente havia parado de gritar. As luzes restantes da árvore piscavam, refletidas no chão polido. Lá fora, a neve continuava caindo, cobrindo a cidade de branco. Foi Emily quem quebrou o silêncio. Minha mãe está com medo, disse, tão baixo que quase se perdeu no zumbido dos ventiladores. Sim, podemos. A palavra saiu mais firme do que Verônica esperava, como se tivesse sido arrancada de um lugar profundo dentro dela, onde ainda restavam promessas não quebradas. Ela sentiu o peso do olhar de Jack sobre si, mas não desviou os olhos do brilho das luzes,
que agora dançavam no teto como estrelas presas a fios. O lobby, antes um espaço frio e impessoal, parecia respirar com eles, como se as paredes tivessem guardado o eco de todas as confissões daquela noite e, finalmente, as devolvessem transformadas em algo novo. Sophie espremeu as mãos, os olhos brilhando. Todo ano? Repetiu, como se testasse a solidez daquilo. Mesmo que a gente não morar aqui? Sua voz era um fio de esperança tão frágil que doía. Jack abriu a boca, mas Verônica foi mais rápida. Mesmo que não moremos aqui, corrigiu suavemente. Mesmo que a vida mude. Mesmo que tudo dê errado. Ela se virou para Emily, que a observava com uma cautela que partia o coração. Prometo. Emily não sorriu. Não imediatamente. Mas seus dedos se apertaram contra o casaco da mãe como se, pela primeira vez em muito tempo, ela acreditasse que aquelas palavras não iriam se desmanchar no ar. Jack, por sua vez, estudava Verônica com uma intensidade que fazia o rosto dela esquecer. Ele conhecia o peso de uma promessa feita à luz de um milagre. Aqueles que nascem no esgotamento, quando a alma está tão vazia que só cabe a verdade. Você não precisa fazer isso, murmurou ele finalmente. Não era um aviso. Era uma oferta de saída, uma porta entreaberta para que ela recuasse se quisesse. Ninguém vai cobrar. Verônica olhou para as próprias mãos. Elas tremiam levemente, mas não de frio. Eu sei, respondeu. Mas eu quero. E era isso, não era? O desejo puro, desarmado, sem cálculos ou cláusulas de escape. Algo que ela havia enterrado sob camadas de eficácia e controle, como se a vulnerabilidade fosse um luxo que não podia se dar. Mas ali, com o cheiro de chocolate queimado ainda no ar e as crianças bocejando entre elas, Verônica entendeu que havia uma espécie de coragem em admitir que precisava daquilo, que precisava deles. Sophie, impossível de conter, pulou no lugar. Então está combinado. Declarou como se selasse um pacto com o universo. A gente vai consertar as coisas. Todo ano. Como uma tradição. Uma tradição. A palavra ecoou em Verônica como um sino. Ela não tinha tradições. Tinha reuniões, metas trimestrais, jantares de gala onde sorria até a mandíbula doer. Mas tradições? Aquilo era território desconhecido, e pela primeira vez em anos, ela não teve medo de entrar nele. Jack pegou a mochila surrada que estava encostada na parede e tirou dela um pequeno envelope amassado. Eu tenho uma coisa para vocês, disse, entregando-o a Sophie. Era para ser um presente de Natal, mas acho que agora é a hora certa. Dentro havia 2 ingressos para o planetário da cidade, datados para a semana seguinte, e um bilhete rabiscado à mão, para quando o céu parecer muito pesado. Lembrem-se, há mais estrelas do que escuridão. Emily segurou o papel como se fosse feito de vidro. Você comprou isso para a gente? Perguntou, a voz embargada. Jack coçou a nuca, constrangido. Bom, eu não sabia se vocês iam querer, mas pensei que se a gente fosse junto poderia ser legal. Verônica sentiu algo quente e doloroso subir pela garganta. Junto. Uma palavra tão simples, tão perigosa. Tão necessária. Nós vamos, disse ela, antes que o medo a impedisse. Todos nós. E quando Sophie lançou os braços ao redor da cintura de Jack, e Emily, depois de um segundo de hesitação, fez o mesmo, Verônica não se afastou. Ela se permitiu ficar ali, no círculo imperfeito daqueles corpos, e sentiu algo se rearranjar dentro dela, não como uma cura, não ainda, mas como o primeiro suspiro depois de muito tempo debaixo d'água. Lá fora a neve havia parado. O céu estava de um azul pálido, quase tímido, como se também ele soubesse que algo havia mudado. E quando o sol nasceu sobre a cidade, encontraram os 4 ainda ali, diante da árvore que haviam consertado, não mais estranhos, não mais sozinhos, mas algo que, por enquanto, era suficiente. Ele segurou o objeto entre os dedos, sentindo o peso discreto daquilo que não era ouro nem prata, mas algo mais valioso, tempo transformado em significado. A inscrição estava gravada em letras finas, quase tímidas, como se soubessem que estavam carregando um segredo. Para quem me ensinou que as coisas que valem a pena não vêm com manual de instruções. Jack passou o polegar sobre as palavras, sentindo a textura áspera do couro contra a pele. Não era um presente para ser exibido, mas para ser usado para lembrar, todos os dias, que algumas coisas nascem de rachaduras, de noite sem dormir, de mãos que se estendem no escuro e encontram outras mãos dispostas a segurar. Quando ergueu os olhos, Verônica já estava olhando para ele, com aquele mesmo sorriso que ele havia visto pela primeira vez há um ano, quando ela ainda tentava esconder que não sabia como se deixava ser feliz. Você não precisava, repetiu, mas desta vez a voz saiu diferente, mais rouca, como se as palavras tivessem que passar por algo apertado na garganta. Eu sei, ela respondeu,
E o modo como disse isso, sem desculpas nem justificativas, fez com que ele entendesse que ela também havia aprendido alguma coisa naquele ano. Que generosidade não é medida pelo tamanho do gesto, mas pela honestidade com que se oferece. Sophie, sem perceber a troca silenciosa entre os adultos, puxou a manga do casaco do pai. Pai, olha. Ela apontou para o alto da árvore, onde uma estrela de papel brilhava torta, feita com colagem de purpurina e fita adesiva. A Emily disse que a gente pode acender as luzes agora. Verônica pegou o controle remoto que estava no bolso de Emily e apertou o botão. Um por um, os pisca-piscas ganharam vida, jogando reflexos dourados na neve, nas faces, nas mãos entrelaçadas. O jardim, que antes era apenas um espaço vazio entre prédios, tornou-se um lugar onde o tempo parecia ter decidido parar por um instante, não para ser desperdiçado, mas para ser vivido. Acho que está na hora dos votos, disse Emily, com a solenidade de quem havia ensaiado aquelas palavras no espelho. Todo ano a gente faz. Cada um diz uma coisa que quer para o ano que vem. Sophie foi a primeira, como sempre. Eu quero que a minha professora de arte diga que meu desenho é bom o suficiente para ficar na exposição da escola. Jack sorriu, porque sabia que ela já era boa o suficiente, mas entendeu que algumas coisas a gente precisa ouvir de alguém de fora para acreditar de verdade. Eu quero, ele hesitou, olhando para Verônica por um segundo a mais do que o necessário, que a gente continue assim, sem pressa, sem medo de estragar. Os olhos de Verônica brilharam não com lágrimas, mas com aquele tipo de luz que aparece quando alguém reconhece uma verdade que não ousa dizer em voz alta. Eu quero. Ela começou e sua voz era baixa, quase engolida pelo vento, que a Emily saiba que ela pode me ligar a qualquer hora, mesmo que seja só para dizer que está com saudade. E que, ela olhou para Jack, que a gente não tenha medo de pedir ajuda, nem de dar. Emily, então, segurou a mão da mãe com uma força que parecia querer ancorá-la ali, naquele exato lugar, para sempre. Eu quero que a gente faça isso de novo no ano que vem. E no outro. E no outro. A neve continuou caindo, envolvendo-os em um silêncio que não era vazio, mas cheio de promessas não ditas, de segredos guardadas a 7 chaves, de um futuro que, pela primeira vez em muito tempo, não assustava. Porque eles haviam aprendido, cada um à sua maneira, que as melhores coisas não são planejadas em reuniões nem compradas com cartões de crédito. Elas nascem quando alguém decide, contra todas as probabilidades, que vale a pena tentar consertar o que está quebrado. E ali, sob as luzes trêmulas da árvore, eles sabiam. Não estavam consertando apenas um Natal. Estavam consertando si mesmos. Sobre um pequeno prato de porcelana repousava não apenas um bracelete, mas um convite silencioso. Lar não é um endereço, é um abraço que não solta. Jack fitou Verônica, os olhos úmidos com algo que não cabia em palavras. Não sei o que dizer, admitiu, a voz rouca. Ela sorriu, um sorriso que desfez anos de máscaras, que devolveu àquele rosto a leveza de quem finalmente põe o fardo no chão. Não precisa dizer nada. Você me deu de volta a minha filha. Você me deu de volta a mim mesma. O bracelete no prato brilhava como uma promessa. Isso é só para lembrar que, se quiser, você faz parte disso agora. Sophie e Emily haviam parado de brincar. Os olhos das duas, idênticos em esperança, saltavam entre os adultos, como se temessem que aquele momento frágil pudesse se quebrar. Jack segurou o bracelete entre os dedos, pesando não o metal, mas o significado. Olhou para a filha, depois para Emily, depois para Verônica, e sem hesitar, deslizou pelo pulso. O gesto foi simples, mas ecoou como um juramento. Eu costumava achar que o Natal era só mais um dia no calendário, confessou, a voz baixa, como se falasse mais para si mesmo do que para eles. Algo que acontecia na vida dos outros, em comerciais de TV, em cartas que eu nunca recebia. Mas então veio aquele dezembro passado, o saguão gelado do prédio, Emily nos braços, Sophie colada à sua perna, e ele entendeu, o Natal não são as luzes, não são os presentes embrulhados com laço. É o instante em que a gente escolhe enxergar o outro. Não como cliente ou funcionário, não como rico ou pobre, não como alguém que pode nos servir ou nos ignorar, mas como gente. Gente que precisa de gente. Seus olhos encontraram os de Verônica firmes. Você me viu, quando ninguém mais olhava. Você pediu desculpas quando não devia nada. Você abriu a porta quando poderia ter trancado. Isso é a magia de verdade. E sim, ele queria fazer parte daquilo. Queria pertencer àqueles sorrisos, aquelas risadas, aquela mesa que pela primeira vez em anos, não era apenas um móvel, mas um altar de segundas chances. Verônica não tentou segurar as lágrimas. Elas escorriam quentes, enquanto o sorriso se alargava genuíno. Vocês já são. Não precisava de mais palavras.
Não quando Sophie e Emily se atiraram contra eles, transformando o grupo em um nó de braços, risos e promessas não ditas. As luzes da árvore piscaram, acesas pelo temporizador que Jack havia programado horas antes. Douradas, trêmulas, elas banharam o círculo pequeno mas invencível de pessoas que o destino, ou algo maior, havia tecido juntas de um jeito que ninguém poderia ter imaginado. Lá em cima, a neve continuava a cair, cobrindo o jardim com um manto branco, como se o mundo inteiro conspirasse para tornar aquele momento ainda mais sagrado. Mas ali sob a árvore, entre risos abafados e respirações que se misturavam no ar gelado, só havia calor. Verônica encontrou o olhar de Jack por cima das cabeças das meninas. Não havia necessidade de falas. Ambos sabiam. Haviam se perdido de maneiras diferentes. Ela afogada em poder e solidão disfarçada de independência. Ele, invisível sob o peso de turnos intermináveis e sonhos adormecidos. Mas uma crise, uma tempestade de neve e um único gesto de coragem os haviam guiado para casa. Não para um lugar, para pessoas, para si mesmos. A noite escureceu, mas eles permaneceram lá fora, cantando canções que Sophie decorara e Emily tentava acompanhar, tropeçando nas letras mas nunca no entusiasmo. Bebiam chocolate quente, aquele que Verônica finalmente aprendeu a fazer direito, sem queimar o leite, e riam quando as meninas exageravam no chantilly. Quando Emily bocejou esgotada, Verônica a pegou no colo, algo que não fazia há anos, e a apertou contra o peito como se temesse que a filha pudesse desaparecer. Jack fez o mesmo com Sophie, e juntos, os quatro, caminharam de volta ao prédio, o vapor de suas respirações se dissolvendo no ar frio, as vozes baixas, saturadas de uma paz que não precisava de explicações. Na porta, Verônica virou-se uma última vez para olhar a árvore. Agora sozinha no jardim, suas luzes resistiam à escuridão como um farol. No próximo ano, disse, mais para si mesma do que para os outros, devíamos convidar mais gente. Pessoas que talvez estejam sozinhas. Pessoas que precisam saber que o Natal existe de verdade. Jack sorriu, aquele sorriso que agora lhe pertencia. Acho que não há ideia mais bonita que essa. Sophie, já meio adormecida no ombro do pai, murmurou, o Papai Noel ia gostar. Emily, sonolenta mas ainda lúcida, acrescentou, com a sabedoria das crianças. Talvez ele já esteja vendo a gente o tempo todo. E quando cruzaram a soleira, quando a porta se fechou suavemente atrás deles e a neve continuou a cair sobre o jardim vazio, quase dava para acreditar que em algum lugar, alguém estava observando. Que a bondade deixava marcas. Que coisas quebradas podiam se tornar mais belas nas cicatrizes. Que até no inverno mais cruel famílias nasciam dos presentes mais simples e mais inesperados. O presente de enxergar valor onde outros viam descarte. O presente de recomeços. O presente de acreditar.